Bem-vindo ao canal Escatológico. Continuando no estudo do Salmo 118 e fazendo aquelas correlações que fizemos nos vídeos anteriores com os acontecimentos atuais que envolvem o povo judeu, ou a terra do moderno Israel, ou o moderno Israel. Então, nós vimos no vídeo anterior que Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, ele se refere à abominação do assolamento, predita pelo profeta Daniel. E ele fala que os que estiverem na Judéia fujam para os montes, mostrando que Jerusalém, o moderno Israel, é a terra da Judéia, onde deverão ocorrer esses eventos. Então vimos aí claramente e sabemos que lá em Israel já tem um movimento muito grande para a reconstrução do templo judaico. Então vimos então que as profecias estão se cumprindo, não é verdade? O Salmo também menciona aqui, nos 4 primeiros versículos, Salmo 118, fala a respeito da benignidade de Deus. Salmo 118 fala assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. O Salmo, então, ele fala sobre a benignidade do Senhor, nos seus 4 primeiros versículos. E a Bíblia afirma diversas vezes que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e que Ele é benigno. Então vemos aqui que há um chamado generalizado para louvarmos a Deus por causa da sua benignidade, que dura para sempre. Há um chamado dirigido a Israel para que lembre que a sua benignidade dura para sempre. A preservação desse povo é prova disso. A casa de Arão deve também lembrar que a benignidade do Senhor dura para sempre. E isso será perceptível para a casa de Arão justamente na reconstrução do templo, mesmo que venha a ser profanado pelo anticristo. Digam agora os que temem ao Senhor. Então, se você teme ao Senhor, você sabe, você conhece que Ele é benigno. Existe uma frase muito interessante de autoria de Arthur Walkington Pink, conhecido como Arthur W. Pink, que foi um inglês professor da Bíblia. E ele disse: do ímpio, Deus tem piedade. Mateus 18, 33. Para os ingratos e maus, Deus é bom. Lucas 6, 35. Os vasos de ira, Deus suporta com muita paciência, como está escrito em Romanos 9, 22. Mas os seus escolhidos, Deus ama. Mas aí nós vemos aqui que após falar sobre a benignidade, o Salmo fala a respeito de angústia. Então fala aqui a respeito de angústia, fala sobre angústia.
Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Então, uma frase bíblica: o tempo de angústia para Jacó é uma citação de Jeremias 30, versículo 7, que diz: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e nem haverá, né? É tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia para Jacó e não para a igreja. A igreja não substituiu Israel. É tempo de angústia para Jacó. Todavia, há de ser livre dela. Então fala aqui: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Então Deus vai provar Israel. No versículo 3, o Senhor promete que em um dia no futuro ele traria Judá e Israel de volta para a terra que havia prometido aos seus antepassados. Estou falando aqui do versículo 3 do capítulo 30 de Jeremias. O versículo 5 descreve uma época de grande temor e tremor. O versículo 6, por sua vez, descreve este tempo de forma tal que retrata os homens sofrendo as dores do parto, novamente indicando um tempo de agonia ou angústia. Entretanto, há esperança para Judá e Israel, pois embora esse seja chamado do tempo de angústia para Jacó, o Senhor promete que salvará Jacó numa referência a Judá e Israel. Então, numa referência a Judá e Israel, o Senhor promete que salvará o seu povo deste tempo, do tempo da grande tribulação. Versículo 7. Em Jeremias 30, 10 a 11, o Senhor diz: não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Além disso, o Senhor diz que irá destruir as nações que mantinham Judá e Israel em cativeiro, e que nunca permitirá que Jacó seja completamente destruído. Aí o verso 6 aqui do Salmo 118 fala: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Então, é o povo, né, de Israel, perseguido, trucidado, e sempre aí, tendo na cola seus inimigos, né, tem essa promessa, que porque o Senhor está com essa nação, porque o Senhor está com seus escolhidos, e porque o Senhor os ajuda, eles vão ver cumprido o desejo, né, as profecias se cumprindo, o desejo de libertação, o desejo sobre os que me odeiam. Então, as nações virão, não é? Tem uma profecia que diz que as nações cercarão Israel. E aqui nesse salmo você vai poder ler isso. As nações cercando Israel. Estamos perto desse evento. Esse evento profético que vai se tornar um evento histórico.
Então está escrito na palavra que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então é bem interessante que esse versículo, né? É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse versículo ele estabelece, na verdade, é o meio da Bíblia. Ele está no meio da Bíblia. Né? Dos versículos para lá tem o mesmo número de versículos para cá, entendeu? Então é o versículo central da Bíblia, que divide o número exato, né? Que divide aí o Antigo Testamento do Novo Testamento. Então está na metade desses dois. E é justamente esse versículo que divide a Bíblia. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E aí nós vamos ver como é que se encaixa aqui justamente esse versículo, né, que fala a respeito dos príncipes. Devemos destacar que o Senhor descreve este como um tempo de disciplina para o seu povo, que é a grande tribulação. Porque Deus afirma a respeito de Jacó: porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Jeremias 30, versículo 7 diz: ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. O único período de tempo que se encaixa nessa descrição é justamente o período da grande tribulação. Esse período é sem paralelo na história. Jesus descreveu a tribulação usando algumas das mesmas imagens que Jeremias. Em Mateus 24, 6 a 8, Jesus declarou que o aparecimento de falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos são o princípio das dores. Paulo também descreveu a tribulação como dores de parto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, afirma: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Este evento segue o arrebatamento e a remoção da igreja, assim como descritos em capítulo 4, verso 13 a 18. Isso de 1 Tessalonicenses, pessoal. No capítulo 5, versículo 9 desta carta, Paulo novamente enfatiza a ausência da igreja deste período de tempo, dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, ou a bendita esperança, que é o arrebatamento. Essa é a nossa esperança. A esperança de sermos retirados desta terra, deste mundo caído, no momento da grande ira de Deus. A ira de que se fala aqui é o julgamento de Deus sobre o mundo incrédulo e a sua disciplina sobre Israel durante a tribulação. Essas dores de parto são descritas em detalhes em Apocalipse, capítulos 6 a 12. Parte do propósito da tribulação é justamente trazer Israel de volta para o Senhor. Para aqueles que receberam a Cristo como Salvador do pecado, o tempo da angústia para Jacó é algo pelo qual devemos louvar ao Senhor, pois demonstra que Deus cumpre as suas promessas. Ele nos prometeu a vida eterna através de Cristo, nosso Senhor, e prometeu terras
sementes e bênção a Abraão e seus descendentes físicos. No entanto, antes de cumprir essas promessas, ele amorosamente, mas firmemente, disciplinará a nação de Israel para que ela se volte a ele. E este salmo, repito, tem essa curiosidade, né? Uma grande curiosidade. O versículo 8 do Salmo 118 divide a Bíblia ao meio. É a divisão exata entre o Antigo e o Novo Testamento. O versículo 9 fala também que é melhor confiar no Senhor do que em príncipes, como eu disse, como li aqui. A Bíblia afirma que o anticristo será um príncipe. Daniel 9:26 narra o seguinte: o último grande monarca dos gentios é representado como um blasfemador e um perseguidor, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Mas aqui ele é descrito também como sendo um general e um diplomata, tendo assim obtido um lugar reconhecido na profecia. Ele é referido na visão que segue como o príncipe que há de vir. Daniel 9:26. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, vemos aqui um personagem bem conhecido, que é o Anticristo, cujo advento já está predito. O versículo 10, por sua vez, é muito revelador. Vejam só: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Então, há poucos dias aí, né, vimos aí conflitos em Israel. E esses conflitos aí tendem sempre a aumentar. E estamos aí no ano de 2018, esse Salmo 118 representa, dentro desse contexto que eu estou falando, justamente esse ano, né? E fala assim que cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Fala 3 vezes aqui que Israel despedaçará os inimigos, né? 3 vezes aqui. No nome do Senhor eu as despedaçarei. No nome do Senhor as despedaçarei. E fala, no nome do Senhor as despedaçarei. Uma alusão às 3 pessoas da nosso Deus triuno, né? É isso. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, despedaçando os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Então, essa ameaça, é um versículo 10 aqui em diante, fala que estamos caminhando para essa guerra total em que as nações se reunirão contra Israel e vão se reunir para tentar destruir Israel, como sempre quiseram. Essa ameaça é tão imensa que o Salmo faz alusão a todas as nações. Para quem tem algum conhecimento das Escrituras e da profecia bíblica, haverá um tempo em que as nações rodearão Israel para tentar destruí-lo com mecanismos de guerra. Essa tentativa é conhecida como a invasão de Gog e Magog. Historicamente falando, Magog era um neto de Noé, Gênesis 10:2. Os descendentes de Magog se estabeleceram no extremo norte de Israel, provavelmente na Europa e no norte da Ásia, Ezequiel 38:15.
Magog, eventualmente, se tornou o nome da terra onde os seus descendentes se estabeleceram. O povo de Magog é descrito como guerreiros habilidosos. Ezequiel 38, 15, 39, 3 a 9. Gog é o nome de um futuro líder em Magog, que irá liderar um exército para atacar Israel. O Senhor prediz a condenação de Gog. Filho do homem, volve o rosto contra Gog da terra de Magog. Profetiza contra ele. Ezequiel 38, 2. Gog e Magog são mencionados em Ezequiel 38, 39 e em Apocalipse 20, versículos 7 a 8. Embora essas duas passagens mencionem os mesmos nomes, um estudo detalhado das Escrituras demonstra que elas não se referem às mesmas pessoas e eventos. Na profecia de Ezequiel, Gog será o líder de um grande exército que ataca a terra de Israel. Gog é descrito como da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Ezequiel 38, 2. A batalha descrita por Ezequiel, que envolve Gog e Magog, ocorre no período da tribulação, provavelmente nos primeiros 3 anos e meio. A evidência mais forte para este ponto de vista é que o ataque virá quando Israel estiver em paz. Ezequiel 38, 8 a 11. Quando a nação tiver diminuído suas defesas. Israel definitivamente não está em paz agora, e é inconcebível que a nação baixaria suas defesas, salvo algum evento extremamente importante. Quando a aliança de Israel com o anticristo estiver em vigor no início da 70ª semana de Daniel, a tribulação de 7 anos, Daniel 9, 27a, Israel estará então em paz. Possivelmente, a batalha ocorrerá pouco antes da metade do período de 7 anos. De acordo com Ezequiel, o próprio Deus derrotará Gog nos montes de Israel. A matança será tão grande que levará 7 meses para enterrar todos os mortos. Ezequiel 39, 11 a 12. Gog e Magog são mencionados novamente em Apocalipse 20, 7 a 8. Esta é uma batalha diferente, mas a repetição dos nomes Gog e Magog mostra que a história vai se repetir. A mesma rebelião contra Deus, descrita em Ezequiel 38, 39, será vista novamente. A rebeldia do ser humano contra o seu Criador é muito grande, é enorme. Nós vemos aí todos os dias isso acontecendo, né? Vemos aí, é só você ligar a televisão, o melhor canal aí do YouTube, né, que trata de temas assemelhados, que trata aí que mostra aí os acontecimentos, as atualidades. Nós vemos aí a rebelião do homem contra Deus. O livro de Apocalipse alude à profecia de Ezequiel sobre Magog para descrever um ataque final dos últimos tempos contra a nação de Israel. Apocalipse 20, 8 a 9. O resultado dessa batalha é que todos os inimigos de Deus são destruídos e Satanás encontrará seu lugar final no lago de fogo. Apocalipse 20, 10. Abaixo estão algumas das razões mais óbvias porque Ezequiel 38, 39 e Apocalipse 20, 7 a 8 se referem a pessoas e batalhas diferentes. Então eu vou deixar na descrição, abaixo na descrição, vou deixar aí, né? Senão o vídeo vai ficar, já está passando da conta aqui. Então eu vou deixar na descrição a diferença entre o que ocorre a batalha de Ezequiel e a diferença óbvias entre Ezequiel e Apocalipse. Então nós vemos aqui
ainda no Salmo 118, né? O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Então, fala aqui a respeito, né, que provavelmente, estou falando aqui que provavelmente haverá uma escalada, né, uma escalada bélica em Israel, mas que Deus fará o seu povo vencedor. E ele estará sempre, enquanto Deus estiver ali, enquanto Deus for glorificado em Israel, pois no nome do Senhor as despedaçarei, porque é Deus que escolheu aquele povo, aquela nação, para ser sinal no fim dos tempos. Jerusalém será um cálice de tontear para todas as nações. Isso aí já é uma coisa mais do que óbvia, né? Mas Deus está ali, protegendo aquela nação, cumprindo a sua palavra. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Quem está à destra de Deus é Jesus Cristo. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E fala que esse texto também, no Salmo 118, foi utilizado pelo apóstolo Pedro, né, quando falava ali aos doutores do Sinédrio. Fala que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Então, quando Israel estiver cercado, quem vai salvá-lo será justamente o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá com seu séquito de anjos e com seus santos transformados. Então, nós viremos juntos com o Senhor para batalhar por Israel. Então vamos, se não me engano, esse texto está em Atos, capítulo 4. Vamos ver lá em Atos, capítulo 4. Que Pedro fala aos arrogantes líderes judeus daquela época. Ele fala aqui: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então ele fala uma das palavras mais lindas de toda a Bíblia. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a salvação de Israel, do remanescente de Israel, será realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, nada podemos fazer. E é em nome dele apenas que nós podemos ser salvos. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Maranata.
Fica a dica.